que é um pouco do alerta que eu estou fazendo. Um alerta não, é apenas sublinhando o que eu vejo, o que eu acho. Tá? O Globo e o Aimoré, e certamente agora na semifinal, o próprio Ipiranga ou Novo Hamburgo, e até no próximo Grenal, nenhum desses times dará aos volantes do Inter o que eles tiveram ontem. E eles só jogaram muito, incluindo especialmente o Liseiro, porque eles estavam sem marcação. Tá, talvez eles sejam bons jogadores também, não, quem sabe? Também, tem essa possibilidade, também não tem? pode ser, mas eu quero te dizer que eles ontem tiveram uma vida facilitada. Porque eles estavam jogando sozinhos, sem marcação. Mas tudo bem, Ribeiro, mas aí tu diminui... Aí tu te engana. É que tu joga toda a supremacia do Inter nos defeitos do Grêmio. Não. Aí quando tu diz isso, não é assim. Mas eu acabei de dizer... O Internacional jogou muito e deu um chocolate por todos os itens, porque tem mais time, porque o Medina foi bem, mas principalmente porque o Grêmio é inqualificável. O que tu acabou de dizer é que o Gabriel e o Liseiro só fizeram uma grande partida ontem porque tiveram liberdade. Eles fizeram uma grande partida porque eles fizeram uma grande partida. Então tu quer me dizer que o Globo é qualificado? Não, o Globo soube marcar os volantes do Inter. Mas é qualificado? Não é qualificado. Soube marcar. Vai, JB. A minha única ponderação sobre isso que o Ribeiro fala, que eu não concordo, é a seguinte, a única ponderação, e que eu preciso comunicar com os jogadores do Inter, eu só pergunto o seguinte, por que não jogam assim sempre? E não é com a intensidade do Clássico Grenal, é óbvio que não vai ser pé embaixo. Para de gesticular, Ribeiro, de tentar desestabilizar os outros. A questão é a seguinte, não é de ser 100 por hora. O César Ribas aqui, o Ribeiro fica aqui, ó. Sabe, tá tentando desestabilizar. É incrível. Cara chato. Aí é que ele não pode ver o Inter ganhar, né? Aí fica complicado para ele. A questão é a seguinte, ó. A única coisa que eu pergunto para os jogadores do Inter é porque, claro que não vai ser a 100 por hora como um Clássico Grenal. Não tem como jogar o que se jogou no primeiro tempo. Mas por que não joga essa bola? Por que não é bem organizado taticamente? Por que o time não é ajustado? Mas não tem uma tomadinha que liga e desliga. Não, mas tá tendo, né? Não dá para escolher. O Grenal passado, o Inter jogou 3 jogos antes não jogou e 12 jogos depois não jogou. Jogou só o Grenal. E agora de novo. Vai ser anos, tá? Eu acho que essas questões, sobretudo, o Inter ontem teve méritos, e a gente tem que valorizar os méritos do Inter hoje. Óbvio. Sim, então, por exemplo, ninguém está desvalorizando. Não, mas é que quando a gente diz assim, o Grêmio, eu vou fazer um questionamento para vocês. A tendência, me parece que é essa tendência que a gente tenha, já na semana que vem, 2 Grenais. Sim. Essa é a tendência do momento. Que o Grêmio não vença por 3-0 o Ipiranga de Erechim, e que o Grêmio seja segundo, o Inter terceiro. Pelo menos é a tendência, considerando que o Grêmio faça uma vitória. Deixa eu só perguntar, Paulinho, esta é a única combinação, é a vitória do Grêmio 3 ou 4-0 sobre o Ipiranga no final de semana? Não existe outra combinação, né, Meneghetti? Porque se o Grêmio não vencer por 3 ou mais gols, não vai passar o Ipiranga. Então, entendeu? Se vencer por 3-0, ultrapassa o Ipiranga. Aí o Ipiranga enfrenta o Inter. Se o Grêmio não vencer de goleada, consequentemente não passa o Ipiranga. Não passando o Ipiranga, teremos Grenal nas semifinais. Então, a gente vai ter, mais uma vez, o Grenal como parâmetro da nossa discussão. A discussão que eu faço, Ribeiro, em cima da tua ponderação, é que a distância entre os clubes, foi o que entre os times, melhor dizendo, foi o que a gente viu ontem? Sim, é. Eu acho que não. Assim, a gente tem que só lembrar, tá? Eu acho que não justifica, Ribeiro, que o Grêmio estava sem 2 jogadores importantes. O melhor jogador, o Ferreira, e o Diego Souza. O problema do Grêmio foi... Mas a bola nem chegava lá, O problema do Grêmio foi sistema... A gente está considerando que daqui a 10 dias o Grenal tem... O Diego Souza ia assistir. A tua análise, Ribeiro, é de uma preguiça intelectual gritante. E realista. Porque aí é muito fácil. Ela é muito fácil. E então tá, o Globo venceu o Internacional, então aquela é a diferença entre o Globo e o Inter. Não é, querido. Eu falei... Ribeiro, existem circunstâncias que estabeleceram a superioridade do Inter ontem. E as circunstâncias estão muito ligadas ao Inter ter acertado as suas questões, cara. Então eu vou falar de novo. Talvez eu não tenha me feito entender. Tá bom, me chamou de burro de novo. Segunda vez no programa. Vambora. Olha aqui, ó. O Inter... eu falei de preguiça intelectual. Isso não é burrice. O Inter provavelmente ganharia do Grêmio. O Inter e é mais time que o Grêmio. Todo mundo já sabia disso. Tá. O problema que nós estamos analisando é o chocolate que o Inter deu no Grêmio. E isso só aconteceu pela fragilidade do Grêmio e pela fragilidade do Roger. Eu não concordo com isso. Também não concordo. Isso aconteceu pelos méritos do Inter. O Medina acertou simplesmente tudo ontem.
A gente, por exemplo, aqui, alguns queriam o Bruno Mendes, eu me incluo. Ele botou o Kaique, que fez um partidaço. Na única chance de gol que o Grêmio teve com o Campas, que se atrapalhou com a bola, o Kaique teve uma plena recuperação. Ele acertou com os volantes, os baixinhos, os dois, jogaram um partidaço. Ah, mas o Roger deixou eles jogar. Tudo bem, mas os caras jogaram bem. Talvez se fosse ali o Rodrigo Dourado ontem, não desse a mesma resposta. Vai se repetir. Quanto que apostar que Mas o Medina aí não vai se O que repetir? o Medina deve ter lido? O Grêmio vem pra cá, o Grêmio não precisa ganhar, nós estamos pressionados, o Grêmio vai deixar eu jogar. Então tem que ter dois volantes com bola no pé, com Isso, qualidade. perfeito. Acertou! Esse mérito eu não vou tirar do jogador do Eu tô Inter. tirando, O eu tô Inter elogiando, enfrentou- pois eu tô dizendo que foi um chocolate. O Inter- Só que eu quero ver o que aconteceu. Tu vai de tomar verdade. chocolate Não. por conta da ruindade do Grêmio. Tudo que tu tá fazendo é ignorar o que aconteceu. Não, tu tá o senhor- fazendo a análise mais simples, que simplória que pode se fazer. eu tô dizendo Eu vou realista. resumir uma frase. O Ribeiro tá dizendo que foi o Grêmio que perdeu e não o O Inter. Inter pegou, É isso que eu tô dizendo. o Inter pegou times mais frágeis do que o Grêmio até agora no ano. Pegou times mais frágeis que o Grêmio. E as triangulações pelos lados do campo que conseguiu ontem, a naturalidade das ações que conseguiu ontem, não tinha conseguido, porque o Inter melhorou. Começou a consertar suas questões. Já foi o terceiro jogo do Bustos, já tá mais ambientado. Tu tem que avaliar tudo. E olha, o Inter, eu concordo plenamente com o JB, surpreendente. Se o Inter tivesse um centroavante ontem, ia É empilhar gol. engraçado isso, né? Então vocês pegam um recorte do Internacional para mudar completamente a noção da realidade do Inter. Mas ele tá E não analisando querem o fazer a jogo. mesma coisa do Grêmio. Mas é a análise do jogo. Então eu estou analisando o jogo. Exatamente, parabéns, JB. Olhando o jogo como ele foi, vocês ficam claro que o Grêmio entregou o jogo pro Internacional. Tudo bem. E Se agora, analisar assim- isso quer dizer que o Inter não pode começar a ganhar confiança, melhor? Óbvio que legal. Isso nós vamos ver com o tempo. Mas eu duvido que algum outro time dê a liberdade que os volantes tiveram. Como isso aí é uma realidade, cara. Bom, voltando para minha realidade e não entrando na realidade do Francisco aqui do lado. Tá? A minha realidade, o jogo que eu vi, tem uma ótima notícia para o torcedor do Grêmio. O Breno voltou a ser o Breno que a gente se habituou a ver diante da Olimpíada, diante talvez tendo um pouquinho mais de sequência. Foi a única coisa minimamente positiva que a gente encontra, que ele fez boas defesas, que ele foi novamente protagonista. De resto, Orejuela provou que não tem como jogar na lateral direita, Sabe, até a essa é licença... a melhor notícia, desculpa, JB, não é o Breno. A melhor notícia é saber quem não pode jogar. Que caiu a ficha. Tá? Orejuela caiu É a ficha. isso, cai a ficha do Grêmio. Gente, foi uma vergonha. Eu acho que a tem atuação que do cair Grêmio. mais gente, tá? Não, caiu. Daqui a pouco não, a gente não. vai falar. Não, Vai, é uma tranquilo, lista. vai, Talvez olhando por esse ângulo, mas eu quis olhar por um lado positivo. Olhando por esse ângulo, o Roger viu tanto que ele bota o Rodrigues por ali. O Thiago Santos não protege a zaga, não sai jogando, não consegue fazer o time jogar. Eu concordo com o Ribeiro nesse ponto. O Campas vai ser o Sarrafiori, pelo menos está dando indicativo disso, pelo seguinte: ele vai fazer um golaço, a gente vai dizer, mas que craque de bola, mas compromisso com o jogo. A bola que o Elias mete para ele perde, assim, por não ir e tal, e outras coisas mais. Só que aí eu chego num cara que a gente tá tentando falar desde o jogo contra o Mirassol e todo mundo fica assim, que é o Jeromel. Ah, eu fiquei com pena dele ontem. Tu tem razão. A gente tem que Duas começar saídas a olhar a equivocadas, né? realidade. O Jeromel vai ser o quê? Sabe o que acontece? Ele vai muito mal contra o Mirassol. E te diz, quem sabe é o Jeromel ou é que ele não tá ele tá mal protegido. Aí ele vai e faz duas boas partidas, porque ele ainda tem qualidade técnica, mas decai fisicamente também. E aí a gente vai ficar eternamente São as nessa duas situação. coisas.